E sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre uma chave muito importante, que é a chave da compra e venda. Todos nós somos vendedores. Tem muita gente que fala: Alex, mas eu não sei vender, eu não tenho dom para isso. Mas eu digo para você que você sabe. Por quê? Porque quando você foi fazer uma entrevista de emprego, você se vendeu. Se vendeu o quê? Gerando valor, falando todos os seus atributos, a tua imagem, a tua intenção que você tem perante aquela empresa. E mesma coisa foi no teu relacionamento, teu esposo, esposa, namorado, marido. Então, no início, você gerar o valor um ao outro para que chamasse atenção a imagem de cada um, para que gerasse um relacionamento. Desse relacionamento nasceu um namoro, um noivado, um casamento. Então, nós estamos a todo instante, a todo tempo, vendendo, comprando e vendendo. É uma chave importantíssima, porque a atividade do vendedor hoje são ganhos ilimitados. Você faz o seu salário. E uma pessoa que está nesse ramo das vendas, ela consegue coisas fabulosas, negociações fabulosas, onde ela consegue dobrar o capital dela. Então é uma chave muito importante que todos nós devemos nos interessar no ramo da venda. Ah, Alex, mas a minha profissão é outra e tal. Mas você tem que saber vender o teu serviço, você tem que saber vender a tua imagem. Hoje você não ganha dinheiro na venda, e sim na compra. Se você souber comprar bem, você já tem uma margem boa para que você possa fazer uma negociação. E essa negociação, se você tiver uma geração de valor, se você tiver nome, know-how, você consegue vender até acima do preço de mercado. Se não conseguir vender acima do preço de mercado e tiver difícil para vender no preço normal, você tem margem para que você possa vender um pouco abaixo e mesmo assim ainda ter lucro. Então por isso que nós que somos vendedores e compradores, nós ganhamos dinheiro na compra e não na venda. Então, o preço de mercado, o que significa? É para gente mediana, é para pessoas que não se interessam em aprender como negociar. Por quê? Porque preço de mercado, eu particularmente, eu não pago preço de mercado. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu sempre pesquiso, já sei todas as táticas. Para você chegar num preço bom, você tem que entender o quê? Você tem que entender o jogo. O que seria esse jogo? O jogo da negociação. O jogo da negociação, o que vai envolver? Vai envolver perguntas. O que seria essa perguntas? Vou citar um exemplo. Por exemplo, vou comprar uma casa. Mas por que você está comprando? Por que você está vendendo essa casa? Mas o porquê que ela não está servindo para você? Eu estou comprando para ir para um lugar maior. Mas por que você não mudou dessa ideia de ir para um lugar maior? Então você vai jogando perguntas. O que acontece? Você vai rodeando a pessoa de perguntas e automaticamente ela vai te dando todos os dados. Você consegue retirar todos os dados. Você consegue tirar os dados se ela está passando por um momento de dificuldade, se ela está precisando de dinheiro com urgência, ou se ela está realmente só querendo ir para um lugar melhor, ou às vezes já tem outro lugar engatilhado e ela precisa vender com urgência. Então você consegue derrubar preço através só de saber a arte de negociar e saber a arte de fazer pergunta, porque fazer pergunta é tudo. Através da pergunta você consegue tirar tudo da pessoa. Então, aqui a pergunta ela é fundamental para o ramo de compra e venda. Nos mundos dos negócios, o que acontece? Você vai ter 3 tipos de pessoas, que seria os profissionais, que são fera em compra e venda e negociação, os intermediários, que fazem um negócio aqui e outro ali, e os que não sabem nada de negociação, que não sabem negociar, que tem pessoas que têm vergonha de pedir desconto. Você está entendendo? Então, nesse ramo de negócio tem esses 3 tipos de pessoas. E a galera que não entra nesse jogo, acaba pagando o quê? Acaba pagando o preço do mercado, o preço final. Tudo que eu vou fazer, hoje se você, por exemplo, for comprar uma casa pronta, se você for construir, você paga metade dela. Eu tiro isso por mim. Quando eu fui fazer a minha casa, eu soube o quê? Negociar nas casas de materiais de construção, negociei bem o terreno. Então eu fiz toda a negociação, até uma compra de um parafuso, de um tijolo, eu pesquisava em vários lugares e sempre jogando proposta para conseguir o menor preço. Porque de pouquinho em pouquinho, no final, faz uma diferença tremenda na finalização da casa. E tem que tomar muito cuidado, porque tem lugares, vou citar um exemplo, uma loja de construção bem famosa, que tem aqui em Cuiabá. Ela coloca o preço de 10 produtos lá embaixo para não ganhar nada, mas os demais, eles colocam um preço absurdo.
Aí você pensa que você está pagando barato, mas você está pagando mais caro em outros produtos. Então é sempre você ter contato, por isso que eu falo que você tem que saber negociar e você tem que entender o jogo. O que é entender o jogo? Se você vai comprar, vai construir uma casa, faça amizade com o melhor vendedor de cada casa de construção, de materiais de construção. E não só materiais de construção, na parte de esquadria, na parte de louça, você vai pegando todos os contatos. Eu consegui pegar tudo direto de distribuidor, tanto na compra do ferro, tanto na compra do tijolo, da madeira, principalmente, que eu consegui assim em torno de 30% mais barato. Por quê? Tudo através do jogo da negociação, onde tem esses 3 tipos de pessoas, que são os profissionais intermediários e a pessoa que está no meio. Então é sempre pegando, negociando, conversando. É muito importante você fazer o network das pessoas que estão no ramo. Se você vai construir, entre em grupos de pessoas que estão construindo. Se você está fazendo uma casa dentro do condomínio, tenta conectar com outros moradores que estão construindo, porque um vai passando a dica para outro. Ah, você viu o preço de tal coisa? Vixe, eu peguei inúmeras promoções de indicações de fornecedores assim. Então eu consegui economizar muito, e muito mesmo. Até na compra do meu carro pessoal, meu carro que eu utilizo. Eu nunca pago preço de mercado, eu sempre pago o preço. Ah, Alex, mas você trabalha com carro. Sim, eu trabalho com carro, mas eu sempre busco conseguir pagar o preço final, não o preço de venda final, sempre pagar o preço de custo mesmo. E tem várias jogadas para que você possa fazer isso. Então, o ramo de veículos, vou te dar uma dica, você consegue comprar preço diferenciado. Tem uma certa data do mês que você consegue alguma coisa diferenciada. Vai sondando o carro, vai olhando, vê primeiro o preço. Chegando no finalzinho do mês, comparece de novo e já manda a tua proposta, coloca a tua proposta, porque todo final de mês é um fechamento de meta que todas as concessionárias precisam para bater a meta. Então você consegue um preço diferenciado todo final de mês. E sempre vai olhando a saída desse carro. Você tem muito no estoque, se tem pouco. Se tem muito no estoque, muito que eu falo 5, 6 carros, é porque você consegue negociar o preço. Agora, se tem escassez, se o carro não está tendo para entregar, vai demorar em torno do quê? De 40, 50 dias, aí esquece, você não consegue preço. Então, na época da pandemia, nós vendemos carros acima do preço de mercado. Por quê? Porque não estava tendo carro para entregar. Por isso que o preço dos carros dispararam, pela falta de componentes eletrônicos, falta de matéria-prima. As montadoras não tinham carro para entregar, então era muito escasso. Aí o que aconteceu? A fábrica ia colocando o preço lá em cima para poder frear a venda. E mesmo assim não parava. Então todo mês tinha reajuste de 2, 3, 4% e assim por diante. Nós estamos no ano do quê? De 2022. Em 2019, você dá um exemplo, uma Amarok era vendida, uma V6 a 189 mil, 190. Hoje uma Amarok é 330 mil, que nós vendemos, isso aí é Amarok intermediário, nós vendemos na pandemia. Agora que está querendo baixar os preços. Por quê? Porque a entrega regularizou, a falta de matéria-prima também estabilizou. Então o que acontece? Está fazendo curva inversa. Agora ela já tem desconto de 11% para produtor rural, para CNPJ e assim por diante. E preço de carro usado também está caindo. Por quê? Porque o 0 km está com taxa especial de financiamento e o usado, a taxa de financiamento está um absurdo. Então hoje, se você, dependendo do carro, se você faz uma simulação do carro usado, o zero fica até mais barato. Lembrando que isso é na data de hoje. Hoje é 21 de dezembro de 2022. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Então, gente, nós temos que entender a regra do jogo. É muito importante nós sabermos comprar e sabermos vender. Então nós vamos conseguir isso através do quê? Do autoconhecimento. Se conecte com algum vendedor, com algum comprador, pegue dicas com ele. Tem inúmeros vídeos na internet, no YouTube, de técnica de venda, técnica de compra. Então isso é muito importante. Por quê? Importante. Você vai economizar na compra do teu carro, você vai economizar na compra da tua casa, você vai economizar até em mercado. Você consegue economizar. Em tudo você consegue economizar. Hoje, por exemplo, eu fui comprar um notebook e tinha notebook, o mesmo modelo, 4.800, 5.500, 3.500. Eu consegui quanto? 3.300. Desses 3.300 ainda parcelado em 3.400 parcelado em quantas vezes? 24 vezes sem juros. Sendo que em outras lojas parcelava em 6, em 10, em 12 vezes. Então o que é isso? É a técnica de saber comprar. Mas isso gera paciência, você tem que olhar num lugar, olhar em outro, pesquisar, até você chegar no preço final. Aí você viu que o preço está bom, aí você vai lá e compra. Então é isso que funciona. Então nós temos que entender do jogo, nós temos que estar nesse meio.
que é muito importante que nós possamos ser excelentes vendedores, vender a nossa imagem, vender o nosso serviço, vender o nosso branding. E é isso aí, gente. Mais um vídeo e até amanhã. Essa é a chave número 40. Estamos na aula 30, ainda tem mais 10 vídeos aí pela frente. Devagar a gente vai indo. Até mais.